Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema, parábolas do Evangelho. Mas falar de parábolas, quais? Qual delas seria a que a gente poderia falar hoje? Na dúvida, eu optei por fazer um apanhado geral e citando algumas delas. Primeira coisa, a imagem que vocês vão ver aí, vocês vão se perguntar: o que tem a ver essa imagem com o tema proposto? Vocês sabem que imagem é essa? Isso, um iceberg. Os icebergs são iguais? Não. Tem os maiores, os menores, os mais longos, mais altos, mais baixos. Mas todos eles são uma única peça, um bloco de gelo. Quando a gente vê um iceberg, a gente vê como está ali na imagem. O que a gente vê do iceberg? Como? Exato, a parte emersa. Perfeito. A parte que fica acima do nível das águas, que fica visível aos nossos olhos. É possível observarmos um iceberg por completo? Por quê? A gente só vê o que está acima das águas e não o que está abaixo. Mas olha só a característica dos três ali, apesar do tamanho deles, proporções, né? Uns mais expandidos, outros mais fininhos, mais profundos. O que eles têm em comum? Perfeito, a parte imersa, a parte escondida dentro da água, ela é sempre muitas vezes maior do que a parte imersa, a parte que está acima das águas. Exatamente. Poderíamos até mesmo mergulhar? Não poderíamos? Bem preparados, com equipamentos adequados, poderíamos mergulhar e visualizar todo ele? Ainda assim não. Veríamos apenas parte do que está imerso, do que está na profundidade. Não teríamos condições de visualizá-lo por completo e nem mesmo de circundá-lo e verificar até a profundidade. Não ainda no momento em que nós nos encontramos. Tá, e o que é que isso tem a ver com parábolas? Tudo a ver? Vamos ver se a resposta continua a mesma. O que é uma parábola? Coloquei uma imagem. Que imagem é essa? Ali nós vemos o ponto A e o ponto B. Quando a gente quer ir do ponto A ao ponto B, qual é o caminho mais curto? Uma reta. Exatamente. Do ponto A ao ponto B nós temos uma reta. Mas, caro amigo, sabe aquela história assim? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho? No meio desse caminho existe um obstáculo. Para nós irmos do ponto A ao ponto B, nós teremos que fazer o quê? Contornar. Teremos que fazer uma curva. Teremos que fazer uma parábola. Isso é uma parábola? É uma parábola em linguagem matemática, que
mostra que do ponto A ao ponto B, o caminho mais curto sempre foi, sempre será uma reta. Mas algum obstáculo se interpondo entre o ponto A e o ponto B, não conseguimos atravessar, precisamos fazer uma curva. Então vamos voltar para a nossa parábola do Evangelho. Que curva é essa que nós fazemos quando a gente estuda as parábolas de Cristo? Cristo fazia alguma curva, algum contorno para chegar ao ponto? Ele usava de estratégias. Quais estratégias? Ele se utilizava das parábolas quando ele passava as mensagens dele. E quais são essas estratégias que ele utilizava? Então vamos verificar no significado de parábolas, né? Primeiro, vamos ver aqui uma imagem, aliás, várias imagens, contendo várias passagens que remetem a algumas das parábolas do Evangelho. Vamos ver se vocês têm assim, conseguem visualizar. Cristo, quando falava aos seus discípulos, normalmente a multidão se acercava. E quando a multidão se acercava, para ele passar a mensagem, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que falar na linguagem daquele povo que ali estava. Naquele período, o povo era pastoril. Pastores de ovelhas, de cabras, de bodes. Olha só, referência a ovelhas, cabras e bodes. Temos alguma parábola? Temos. Era um povo pescador. Quando falava aos pescadores, utilizava a mesmíssima linguagem dos pastoris? Não. Era um povo que vivia da colheita. Era um povo que trabalhava a terra. Então, quando ia falar para o povo que trabalhava a terra, poderia usar a mesma linguagem pastoril ou a linguagem dos pescadores? Até poderia, mas a mensagem não atingiria o objetivo proposto naquele momento. Então, ele ia falar para os seus discípulos e a multidão se acercava, ele utilizava de alguns recursos para falar a essa multidão, a essas multidões. Então, quando ele falava com os pastores, ele usava então a linguagem pastoril. Temos a história da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se desgarrou. Ele deixa as 99 no retiro, no aprisco, ali no local onde elas vão ficar seguras. E vai em busca da ovelha que se perdeu. Então, ele, quando conta essa parábola, ele diz que foi atrás da ovelha e trouxe de volta. Depois, numa outra situação, num trecho que encontramos com Emmanuel, Senhor, o pastor foi atrás da ovelha perdida. Muito bem. E se a ovelha perdida fugir de novo? Ele vai de novo atrás. Mas e se ela fugir de novo? Ele vai de novo atrás. E se ela fugir de novo? Aí ele manda os cães. Manda os cães? Como assim? As dores, os obstáculos, aquilo que a gente cria. Porque a ovelha, quando se desgarra do rebanho, ela passa o quê? Fome, frio, medo. E ainda ela está ao relento, podendo ser uma presa livre, fácil para o lobo. Tá, calma. O que tem a ver isso com parábola? Tudo.
O nosso pastor nunca nos deixa, nunca nos deixará. Ele vai atrás de nós, mesmo quando nós fugimos dele. Incansavelmente ele vai atrás, enviando amigos, enviando anjos que consideramos que são os nossos amigos, nossos parentes mais queridos, as pessoas que nos têm afeição. Retorna ao aprisco. Mas aí a gente, curioso como uma ovelha que quer ver aquela grama mais verde além, a gente quer ver o brilho da matéria, as coisas do mundo, e a gente vai e se perde de novo. E ele manda mais outra vez os seus enviados, seus emissários. Aí chega um momento que a gente fugindo de novo, tentando escapar e se colocar ao perigo, ele manda os cães. Como assim? Sobrevêm as dores, sobrevêm os problemas. E aí, corremos de volta à procura do nosso pastor, para que possamos ser recolhidos ao aprisco. Que possamos, então, ficar protegidos junto aos demais no rebanho. Quando ele falava, então, com as pessoas que viviam no campo, ele usava linguagens do campo. Um grande senhor indo viajar, um grande fazendeiro indo viajar, chamou 3 servos e disse aos 3, estou indo viajar, deixo nas mãos de cada um uma quantia de talentos. Talentos eram moedas. Para que façais o melhor uso possível e que devolvais, ou seja, que me devolvam esses talentos quando eu retornar. Algum tempo depois, esse senhor retornando, ele chama os 3 servos. O primeiro servo havia recebido 5 talentos, 5 moedas. E ao entregar ao Senhor, ele disse, Senhor, quando me deixaste as 5 moedas, os 5 talentos, eu os utilizei. Trabalhei com eles e fiz com que rendessem juros. E aqui os tem, os 5 talentos de volta e mais 5 que foram trabalhados e adquiridos. Aqui tendes 10 talentos. Servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, no muito serás agraciado. Chega o segundo servo. Senhor, me destes 3 talentos quando fostes viajar. Eu, assim como o meu companheiro, utilizei desses talentos, fiz uso. E parte deixei também no banco para que rendesse juros. E hoje aqui vos entrego não 3, mas 6. Servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, no muito serás lembrado. E chega o terceiro servo, aquele a quem o Senhor tinha dado 1 talento. Senhor, sabendo que sois inflexível, que colhes onde não plantas, com receio de perder o talento, com receio de que as traças o corroessem, ou que os ladrões me tomassem, eu enterrei. E hoje aqui está o seu talento de volta. Servo mau e infiel. Fostes infiel no pouco, que dirá no muito? E aí tem uma outra fala,
que agora sim, para a compreensão da parábola, não viria tanto ao caso. Mas vocês viram a linguagem que ele utilizou. Ele, falando ao povo que vivia da terra, ele falou de um fazendeiro. Tem a parábola da vinha e tantas outras. Então ele utilizava-se dessa linguagem apropriada a cada grupo para se fazer entender. A parábola é essa. Alguém tem ideia de a qual parábola se remete essa figura aqui no canto? Tem alguém que está deitado no chão? O samaritano, exatamente. E o que aconteceu na parábola do samaritano? Na época, existiam os levitas, os fariseus, os povos que brigavam entre si, que cada um achava que era o povo escolhido. Havia também os sacerdotes e tantos outros que, naquele período, tinham as suas diferenças. Os fariseus, que acreditavam estar salvos quando batiam no peito e diziam: Senhor, muito obrigado por eu ser quem eu sou, por eu estar aqui, por tudo que eu tenho, porque eu dou o dízimo, eu não faço nada de errado, não sou como esse que aqui está, né? Então, o publicano, né, falando do fariseu. Aí a gente percebe uma certa rixa entre esses povos. Nessa passagem do bom samaritano, Samaria era um local onde os moradores eram considerados escória. Eles não eram considerados pessoas que poderiam conviver com as demais dentro daquele conceito religioso que eles tinham. Então, nessa parábola, um viajante caminhando, indo de uma cidade a outra, no meio do caminho, ele é assaltado e os ladrões, além de lhes levar todos os seus bens, ainda o espancaram e deixaram quase morto à beira do caminho. Logo em seguida, por ali passaram algumas pessoas. Passou um sacerdote. Quando o sacerdote passou, olhou aquele que ali estava e foi embora. Veio um outro fariseu, passando, olhou, não era da mesma tribo, né? Não é comigo, foi-se embora. Algum tempo depois, vem chegando na mesma estrada um samaritano que estava indo vender e aí estava indo praticar o comércio. E ao ver aquele homem caído, machucado, abandonado, ferido, quase morto, ele, tomado de compaixão, ele limpa as feridas e as cura. Essa questão de curar as feridas é passar o remédio, né, para sarar. Coloca esse homem no dorso da sua montaria, leva até uma estalagem e diz ao estalajadeiro: por favor, aqui tem algumas moedas, cuide desse homem que está ferido, eu preciso continuar a minha viagem. Quando retornar, lhe pagarei o que gastares a mais. E assim o fez. E aí a gente pergunta, quem ali
é o próximo de quem? Essa parábola foi dita por Jesus quando lhe perguntaram: quem é o meu próximo? Quem é o próximo mais próximo, né? E aí, qual a resposta? Aquele que agiu com caridade, o samaritano. Mas essa parábola não para por aí. Poderemos estudá-la numa outra ocasião. Seguindo em frente. Aqui ainda mais. Passou as imagens, ok. O que são as parábolas? Falamos tanto de parábolas, mas vamos então explicitar na realidade, de acordo com o nosso tema aqui, o que significa essa palavra. Parábolas são histórias, narrativas que contêm uma mensagem moral, espiritual ou filosófica. Essas mensagens sobre as quais falamos contêm alguma mensagem de fundo moral, espiritual, filosófico? Provoca reflexões? Traz aprendizado? Muito bem. Essas histórias ou narrativas, elas são narradas, né? São contadas em linguagem figurada, através de comparações, alegorias, fábulas, provérbios, ditos, símbolos, que dessa forma permitem que as pessoas aprendam através da experiência da reflexão. E, assim, oferecem uma perspectiva diferente e nova sobre questões mais complexas. Quando a pergunta é feita a Cristo, quem é o meu próximo? Ao invés dele dizer, o próximo é aquele que pratica a caridade, ele poderia ter feito isso? Ele iria numa linha reta. Mas o que ele fez? Ele contou uma história para que aquele que estava perguntando refletisse sobre a história e encontrasse a resposta que ele estava procurando. Ele fez exatamente uma parábola, uma curva. E essas parábolas estimulam a criatividade, estimulam a imaginação, estimulam a inspiração. As parábolas têm características? Tem. Como reconhecê-las? As parábolas são histórias simples e acessíveis. Se Cristo utilizasse um palavreado erudito, ele atingiria as camadas da população? Ele atingiria as multidões? Provavelmente não atingiria as multidões. Há poucos que talvez não dessem nem ouvidos, como as sementes que são lançadas a esmo e caem na beira do caminho, vêm as aves e as comem, e elas não frutificam. Para que isso fosse entendido, ele precisava usar uma linguagem não erudita, que ele poderia ter feito isso. Ele utilizou-se, então, de linguagens com analogia, comparativas. Histórias que faziam com que aquela multidão visualizasse a narrativa e fizesse uma reflexão. E dentro daquela reflexão, conseguissem um aprendizado, conseguissem alguma resposta às suas tantas dúvidas. Uma outra característica das parábolas é que as parábolas trazem as suas mensagens de cunho profundo e simbólico. Assim como o iceberg, a parábola parece rasa a princípio, mas quando refletida sobre ela, ela se aprofunda, toma dimensões estas
jamais imaginadas por nós e que trazem esse aprendizado. As parábolas contêm personagens e situações que representam conceitos muito mais amplos, que só seria entendido por quem compreendesse aquilo que estava sendo dito. Não as palavras nuas e cruas, mas o seu sentido mais aprofundado. As parábolas trazem lições morais ou espirituais. Estas estão implícitas ou explícitas. Elas estão claras e evidentes, ou elas contêm a mensagem subliminar. Que daí é necessário, assim como no iceberg, se quisermos ver além do que está acima da água, nós temos que mergulhar. Utilizando de instrumentos que nos permitam efetuar esse mergulho profundo. Que instrumentos são esses? Como mergulhar mais aprofundado numa parábola e entender o seu significado? Através do estudo. Através da reflexão. Kardec, compreendendo bem as mensagens de Cristo, ele deixou para a gente aquela fala: espíritas, estudai. Então, através do estudo, da reflexão e da prática. Porque não adianta o conhecimento sem uma atitude, sem uma prática. Como dizia Paulo, palavras são vãs. É necessário ação. A fé sem ação não é fato. Alguns exemplos de parábolas. A parábola do filho pródigo, acredito que todos a conheçam. O filho que pediu ao pai, um grande senhor, que tinha posse de muitas riquezas, pediu a sua parte da herança. Ele queria sair debaixo das asas do pai e viver a sua vida. Recebendo a parte da sua herança, ele foi viver a sua vida como ele queria. Com amigos, festas, sem pensar no futuro. Gastou tudo. Passou necessidade, passou fome, passou frio. E lembrou-se da casa paterna, aonde até mesmo os animais tinham abrigos melhores do que ele estava naquele momento, de onde ele estava. Até os animais tinham alimentos melhores do que o que ele estava conseguindo naquele momento. E a saudade bateu. Saudade? Arrependimento? Resolveu retornar. E ao retornar ao lar paterno, o pai, ao vê-lo, lhe estende os braços para um abraço. E diz: alegria, alegria, o meu filho que estava perdido hoje retorna ao lar. Tragam as melhores túnicas para cobrir o seu corpo. Realizemos um banquete com as mais finas iguarias. E convidemos a todos os vizinhos, todos os familiares, todos os amigos, para virem celebrar a alegria do retorno do meu filho ao lar paterno. Será que tem alguma semelhança com Deus? Quando a gente
Não pecar, mas a gente age de uma forma não tão agradável, tão boa, né? Que nos faça progredir. Então, quando tomamos decisões que nos trazem infortúnios, e quando nos arrependemos, procuramos o Pai fecha a porta para nós? Não. O Pai não somente abre as portas do lar, mas também abre os braços. Assim é o Pai que está nos céus. Temos a parábola dos talentos, que a gente já comentou a respeito. Parábola da semente. Olha essa parábola dirigida para os pastores? Não. Para os pescadores? Não. Dirigida aos agricultores. Um homem saiu a semear. E ao lançar as sementes, algumas sementes caíram à beira do caminho. E vieram os pássaros e comeram. Outras sementes caíram num terreno infértil, improdutivo, pedregoso, cheio de rochas. Por não haver terra suficiente para alimentar a semente e fazê-la brotar, a semente pereceu, morreu. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, dos espinheiros, os cardos. E os cardos, os espinhos, cresceram e sufocaram a semente, matando a semente. Outras caíram em terreno fértil, produtivo. Algumas, ao nascerem, crescerem e frutificarem, frutificaram a 30 por 1. Outras frutificaram a 60 por 1. E outras a 100 por 1. Olha só os obstáculos que nos são colocados na frutificação, no florescer da semente. E olha a beleza dessa parábola quando nos mostra que no terreno fértil as sementes não produziram de forma igual. Cada uma produziu de uma forma diferente, a 30, 60 e a 100 por 1. Por isso, quando ao trabalharmos e verificarmos que a nossa produção ainda não é uma produção tão grande como a de um outro irmão, para não arrefecermos, porque cada semente tem um terreno adequado. E cada terreno está preparado para receber várias sementes. E aí, quem somos nós nessa parábola? Pontinho de interrogação, a gente volta num outro dia para falarmos mais sobre essa parábola. Leva mais de 1 hora, viu, Celi? E aí nós temos, quem assistiu, ou está ainda assistindo, porque ainda está na Netflix, há pouco tempo estava em cartaz nos cinemas, The Chosen, os escolhidos, ou escolhido, né? Nós vemos aí, o artista, mas nós vemos aí Cristo caminhando junto aos discípulos. Estão numa caminhada de um ponto A para um ponto B, de uma das cidades da Decápolis para uma outra cidade da Decápolis, e iam conversando pelo caminho.
Os discípulos perguntavam a ele, de acordo com as dúvidas que brotavam daquele ensejo, daquela vontade de aprender cada vez mais. E ele mansamente respondia a todos de acordo com a capacidade de cada um. No filme, se não me engano, ali é quando logo em seguida ele divide os apóstolos, né, os seus discípulos, e os manda às cidades da Decápolis, né, nessa região que haviam Decápolis, 10 cidades, né? Então, os manda cada dupla numa parte, numa dessas pequenas cidades, para ir pregar as suas palavras, para ir plantar a semente. As sementes caíram todas em terreno fértil naquele momento? Não. Algumas, muitas talvez, caíram ao longo do caminho. E as aves as comeram. O brilho do mundo as engoliu. Outras, por questões até mesmo do crescimento pessoal, crescimento individual daqueles que ali estavam, outras caíram, terreno pedregoso, outras no meio do espinheiro. Nós encontramos na Bíblia, nos 4 testamentos do Novo Testamento, Lucas, Mateus, Marcos e João, encontramos 48 parábolas. E aqui elas estão elencadas. E vejamos, algumas dessas parábolas foram relatadas tanto por Lucas, quanto por Mateus, quanto por Marcos. Outras foram relatadas por Lucas e Mateus. Outras por Marcos, mas não por Lucas e Mateus. Por enquanto ali, de 48, 16, ainda nenhuma havia sido citada por João. Continuando, vemos aqui Mateus realizando a narrativa de algumas parábolas que não são citadas pelos outros evangelistas. E logo em seguida, algumas por Lucas e uma por Marcos. Não vimos João novamente? Tá, mas quem é João? João Batista, né? Aquele que Salomé cortou a cabeça? João, o jovem, que quando Cristo estava na cruz, ele olhou para baixo, viu a sua mãe e disse: mulher, eis o teu filho. E olha para aquele jovem, João, e diz: filho, eis a tua mãe. Esse João não é o João Batista que teve a cabeça cortada por Salomé, ou que era a reencarnação de Elias. Não. Esse João, evangelista, é aquele menino, rapaz jovem, que seguiu Maria até os últimos instantes de sua vida e com ela atendia a todos os viajantes que passavam pela casa do caminho. Essa é uma história linda e longa também.
E continuando, aqui vemos mais algumas parábolas citadas por Lucas, não citadas pelos demais, e finalmente João, citando duas parábolas. O bom pastor, que comentamos há pouco, e a videira e os ramos. Vocês podem ver que algumas dessas parábolas, nós, somente de ver o nome, a gente já se recorda da história. Outras nem tanto. Talvez não nem tão divulgadas ou talvez nem tão estudadas. Ouso perguntar, alguém aqui conhece as 48 parábolas? Há poucos dias eu li essa 39, a moeda perdida, o dracma, a parábola do dracma perdido. Nunca tinha lido. Uma mulher, tendo perdido um dracma, uma moeda daquela região, ela se pôs a varrer e limpar toda a casa à procura da dracma perdida, à procura dessa moeda, que para ela tinha um valor grande. E ela, procurando por essa moeda, ela efetua a limpeza da casa inteira. E é uma parábola. A gente já na parábola dos talentos, a gente falou que talento era uma moeda. Valia dinheiro. Dracma era mais valioso que o talento. Ou seja, era também o quê? O que a gente pode deduzir de tudo isso? Quantos de nós, ao percebermos que algo está a se perder, a gente para, reflete, faz uma limpeza na casa mental, à procura daquilo que a gente perdeu ou achava que havia perdido? É fácil encontrar de imediato? Pensando em dracma, uma moeda, ela facilmente rola. Ela não fica naquele local. Ela pode ir para baixo de um cômodo, de um móvel, seja como for, ou até mesmo ir um pouco mais à frente. E fica como que? Perdida. Para encontrá-la é necessário arrastar móveis. Quando a gente arrasta móveis, o que a gente encontra atrás dos móveis? Só de pensar, né? Já dá para imaginar. E é isso que nós temos que fazer. Fazer limpeza na nossa casa mental. Arrastar os móveis. Tirar os maus pensamentos. Afastar tudo aquilo que está ali empoeirado. Está atrapalhando. E deixar o ar, a corrente pura circular. Efetuar uma limpeza interior. Bom, daí nós vamos ver que das 48 parábolas, Lucas cita 34, das quais algumas citadas também por Mateus. Mateus relata no seu evangelho 25 parábolas e Marcos relata 7 parábolas. João relata 2, que não foram relatadas pelos demais evangelistas. Rapidinho a gente já encerra. Essa imagem remete a alguma parábola? Alguma que vocês possam se lembrar? Da videira, muito bem. E aqui?
um homem devia uma grande quantia e não tinha como pagar. Os seus cobradores foram atrás e o levaram até o juiz, para que o juiz o fizesse pagar. E ele não tinha como pagar. E ele clamou por misericórdia. E clamando por misericórdia, o juiz o deixou ir livre, para que pudesse, livre, trabalhar, conseguir o dinheiro e pagar a dívida. Ele, ao sair daquele local, no seu caminho ele encontra uma pessoa que lhe devia uma grande quantia e não pagava também. E ele o agarra pelo colarinho e diz: pague-me aquilo que me deve, senão eu te levarei até o juiz. E lá, se não me pagares, sereis preso e ficarás preso até que me pague o último centil. Algumas pessoas que passavam por ali, e esse fato remete a algo que Paulo nos disse: uma multidão de testemunhas me rodeia, né? Algumas pessoas que passavam por ali viram o fato, e algumas delas tinham estado momentos antes no mesmo ambiente que aquele homem com o juiz. E vendo o fato, correram até o juiz e disse: Senhor, aquele a quem acabastes de liberar encontrou alguém que devia a ele e o está a ameaçar de trazê-lo até a prisão. E o juiz disse: traga-me-o aqui agora. Foram em busca daquele homem e o levaram novamente para o juiz. E o juiz disse: fostes perdoada a tua dívida e não tivestes misericórdia para com aquele que te devia. Então agora serás lançado na prisão e de lá não sairás até que pague o último centil. Centil, centavo. Dá para a gente refletir sobre o assunto? O bom samaritano, que já conversamos a respeito, as duas ali. Parábola do semeador, os pássaros na beira do caminho, comendo as sementes que caíram à beira do caminho, que ao brotarem já serviram de alimento. Outras que caíram nas rochas. E aqui tantas outras, e mais outras teremos. E aí fica a pergunta: e nós, quando formos chamados para irmos até as cidades da Decápolis para pregar as palavras do Cristo, nós iremos? Estamos em condições de semear? E aqueles que estiverem em condições de semear, que semente estarão semeando? Aí fica para a nossa reflexão. Que a paz do Mestre amado Jesus esteja com todos nesse momento e em todos os dias subsequentes. Que possamos, Senhor, termos aprendido um pouco de tantas mensagens que Cristo nos deixou e que desse pouco que aprendemos, que possamos praticar, colocar em prática,
semeando essas palavras do bem, do amor, da caridade, da vida eterna, que possamos seguir em frente, caminhando de um modo justo e reto, no retorno à casa do Pai, nessa nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Muito obrigada.